queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 18ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Iniciaremos o estudo da unidade 4, Jesus, sumo sacerdote como Melquisedeque. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a singularidade de Melquisedeque, o sacerdote rei, que está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Nos capítulos anteriores, o autor deixou claro que devemos progredir na vida cristã e a importância de entender o que significa o Senhor Jesus Cristo ser nosso sumo sacerdote. Ele nos diz que Jesus, por ser sumo sacerdote, é misericordioso, justo e acessível. Mas também disse algo misterioso. 3 vezes ele afirma ser Jesus Cristo sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que exatamente ele quer dizer com isso? Neste capítulo intermediário da Epístola aos Hebreus, o autor inicia um estudo minucioso da nova ordem de sacerdócio e de suas relações com a aliança de Arão e a lei mosaica. O autor afirma neste capítulo 7 5 verdades que devem ficar claras em nossas mentes. A primeira verdade é o sacerdócio de Cristo, que é superior aos sacerdotes judaicos, que está nos versículos 1 a 10, assunto que iniciaremos hoje. As demais verdades nós veremos nas próximas aulas, se assim Deus permitir, mas eu vou citar aqui só para dar completude do entendimento. A segunda verdade neste capítulo abordado é que o sacerdócio de Cristo é mais efetivo do que os dos sacerdotes do judaísmo. O sacerdócio de Cristo é mais firmemente estabelecido do que os dos sacerdotes do judaísmo. O sacerdócio de Cristo é de mais longa duração. E, por último, o sacerdócio de Cristo atende exatamente às necessidades do pecador. Esta nova ordem sacerdotal torna-se o ponto central, o eixo em torno do qual o autor constrói o seu grande argumento temático em favor do sacerdócio de Jesus na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo definido de Cristo. Tudo o que sabemos sobre ele encontra-se em 2 passagens, de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 a 20, e no Salmo 110, versículo 4. Das referências a Melquisedeque, em Gênesis temos o relato histórico. A alusão no Salmo é profética, e a de Hebreus que estamos estudando é doutrinária. O argumento que o autor propõe em favor da superioridade da ordem de Melquisedeque só pode ser apreciado por aqueles que compreendem quão perseverante era o apego dos israelitas daqueles dias às ideias sobre o sacerdócio levítico e sua importância. Falhar aqui seria destruir o próprio fundamento do ensino do autor a respeito da superioridade de Cristo sobre Arão. Assim, depois do autor fazer exortações e admoestações, o autor retorna ao tópico do sacerdócio de Cristo, que foi introduzido no capítulo 2, do versículo 17, no capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 4, no versículo 14, e especialmente no capítulo 5, no versículo 6 e 10, chegando ao ponto central da sua teologia cristológica: provar a absoluta superioridade do sumo sacerdócio de Jesus, que não assumiu o ministério sacerdotal por delegação humana, nem por direito familiar, mas por escolha divina. Portanto, Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a direta autodeterminação de Deus, isto é, o próprio Deus desceu para assumir o sacerdócio. Os homens não foram capazes de exercê-lo com a dignidade e a eficácia necessária para que a intermediação se realizasse entre o homem e Deus. Além da imperfeição natural do sacerdócio humano, este era de natureza tipológica e, portanto, transitório. Assim, no assunto da nossa aula de hoje, nós buscaremos retratar a singularidade de Melquisedeque, a primeira parte para esclarecer a verdade de que o sacerdócio de Cristo é superior aos sacerdotes judaicos. Mas antes eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas.
E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora colocar o nosso coração na presença do Senhor antes de iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo nome. Diante de ti suplicamos a sua graça em mais um estudo que estamos apresentando. Colocamos as nossas mentes diante de ti para que seja transformado o entendimento e quebrada toda barreira de incredulidade diante da verdade. Ajuda-nos a compreender este mistério, fortaleça a nossa fé, guia as nossas vidas, tudo para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Singularidade de Melquisedeque, o sacerdote rei. Vamos ler Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Do versículo 1 ao 3 do capítulo 7 de Hebreus, vimos Melquisedeque, tipo de Cristo, e destacamos alguns assuntos. A primeira verdade: o sacerdote de Cristo é superior aos dos sacerdotes judaicos. O autor volta à profecia do Salmo 110, versículo 4. Cita Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 a 24, o registro histórico de Melquisedeque. Rei de Salém, sacerdote de Deus, abençoou Abraão e recebeu o dízimo. Rei de Salém, justiça, paz e sem registro de família. Vamos analisar esses destaques. Sabemos que os leitores originais da Carta aos Hebreus eram judeus. Tinham se tornado cristãos, mas no momento estavam pensando em renunciar ao cristianismo e voltar ao judaísmo do qual saíram. Vejam bem, por 1500 anos olhavam para Arão e seus descendentes como sacerdotes, representando-os diante de Deus e oferecendo sacrifícios e várias ofertas em favor deles. Quando se tornaram cristãos, foi-lhes dito que deixassem o sacerdócio araônico, do qual sabiam eles que tinham sido estabelecidos por Deus, e aceitassem a Jesus como sumo sacerdote. Deviam fazê-lo ainda que ele não tivesse vindo da tribo sacerdotal de Levi, mas da tribo de Judá. Se a intenção era impedi-los de retornar ao judaísmo, o autor teria de convencê-los de que aquele ao qual deveriam aceitar como sumo sacerdote possuía um sacerdócio superior a Arão. Teria de provar também que Jesus tinha sido designado por Deus para substituir os sacerdotes daquela ordem. Isto é o que agora prova cabalmente o autor, quando explica o significado do sumo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. A primeira verdade importante que o autor enfatiza, e que deve estar clara em nossas mentes, é que o sacerdócio de Cristo é superior aos dos sacerdotes judaicos. No Antigo Testamento, houve dois grandes sumos sacerdotes, Melquisedeque e Arão. Dos dois, o maior é Melquisedeque. Cristo é maior que os sacerdotes que os judeus conheciam. Como declara no Salmo 110, versículo 4, ele é sacerdote, não segundo a ordem de Levi, como eram os sacerdotes araônicos, mas de Melquisedeque. O autor resume toda a passagem histórica de Gênesis no capítulo 14, do versículo 18 a 20, que são a única fonte histórica do argumento dele. E por estranho que pareça, grande parte do argumento é extraído daquilo que não se disse. Diversas informações se destacam claramente aqui. Primeiro, o nome Melquisedeque, que significa rei justo, provavelmente por causa do caráter reto do seu governo. O título de Rei de Salém significa Rei da Paz, indicando as características do soberano.
Ele era rei de justiça e rei da paz, aquele em quem e por meio de quem a justiça e a paz se realizam. O caráter pessoal do rei sacerdote chama a atenção para o reino que ele administrava. Sendo justo em si mesmo, mantinha a paz sob o seu domínio. Segundo ponto, de Melquisedeque não se sabe a genealogia. Sem pai, sem mãe, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Assim, toda a história de Melquisedeque, exceto este único registro, é oculta de nós, sem dúvida por desígnio divino. A base do argumento do autor é que Melquisedeque se destaca como rei sacerdote, não por herança ou descendência, mas por seus próprios méritos. Além disso, não havendo registro do início nem do término do seu reinado, torna-se um símbolo digno do sacerdócio eterno de Cristo. Terceiro ponto. O autor disse que foi feito semelhante ao Filho de Deus. Assim, a vida de Melquisedeque e a de Abraão em relação a Cristo mostram a ordenação providencial que lança os alicerces de um sacerdócio eterno fora da ordem levítica, e no qual a realeza e o sacerdócio reúnem-se em uma só pessoa. Estes são os argumentos que o autor desenvolverá mais adiante. É fato significativo que as sementes da decadência de Israel e da inauguração da nova ordem estão nas ocultas literaturas tidas pelo povo judeu como sagrada e divinamente inspirada. A pessoa de Melquisedeque tem sido fonte de muita especulação. Dentre as primeiras heresias da igreja, tivemos a dos Melquisedequitas, 200 anos depois de Cristo, que tinham Melquisedeque como original de que Cristo era cópia. Contudo, diante do que o autor afirma, sem pai, sem mãe conhecidos, assinala o decisivo contraste com o costume dos semitas, que tinham registros minuciosos, como se verifica pelos capítulos genealógicos da Bíblia. Provavelmente, o estabelecimento para isso reside em que a verdadeira religião de Noé foi transmitida por meio da linhagem de Sem até Melquisedeque, o seu reino, que compreendia em si mesmo o sacerdócio patriarcal. O autor cita o Salmo 110, do versículo 4, que já estudamos este salmo profético, que é o único elo entre o evento histórico de Gênesis e a sua aplicação em Hebreus. O salmo diz: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque." O autor faz uso deste salmo de uma maneira mais completa, conferindo importância a cada palavra. A primeira, para sempre, dá uma ideia de finalidade. Segundo, feito semelhante ao Filho de Deus, revelando a orientação providencial que veio para harmonizar Melquisedeque com o Redentor que havia de vir. Terceiro, o juramento, que confirmou o sacerdócio do Filho de Deus. Quarto, o silêncio relacionado à genealogia de Melquisedeque, que não somente fala do sacerdócio eterno de Cristo, mas cria uma atmosfera de mistério, que lança o acontecimento, todo o reino natural, para o espiritual. Observamos também a conjunção de realeza e sacerdócio, e o fato conhecido em Israel em que o sacerdócio dependia inteiramente da linhagem. Entendendo a dispensação como uma aliança, sendo que a dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade divina e advertido das consequências da desobediência, assim o sacerdote, dentro da dispensação, é por força a figura central, pois a dispensação é, em certo sentido, um sacerdócio. A nova aliança está para a antiga, como o sacerdócio segundo Melquisedeque está para a ordem levítica. A expressão sacerdote para sempre é provavelmente de extrema relevância para o autor, porque torna-se o selo da finalidade quanto aos atos sacerdotais de Cristo ao santificar o povo, e assinala a eternidade da aliança, pertencendo-lhe ambos por virtude de sua vida indissolúvel. Esta vida Jesus tem por ser filho. O sacerdócio, portanto, revela-se na natureza da pessoa.
Como Melquisedeque é representado sem conexões genealógicas, era sacerdote, Jesus Cristo também é sacerdote por seus próprios méritos, em virtude de suas qualificações, e não de suas relações humanas, como o sacerdócio levítico. Vejam, no Antigo Testamento, o verdadeiro tipo de Cristo não é Arão, que se subordina a Moisés, mas Melquisedeque, sacerdote independente, em cuja ordem alista-se Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, sem vínculo com o sacerdócio araônico. Assim concluímos que Melquisedeque é uma personagem importantíssima, porém enigmática. Ele não é uma figura aleatória, mas tipológica. Ele foi o mais perfeito tipo do sacerdócio de Cristo. Neste momento agora, eu quero enfatizar a entrega do dízimo de Abraão como ato de culto, em resposta à bênção de Deus. Vejamos, houve um momento de Deus, uma bênção da graça divina que alcançou Abraão. Em seguida, o reconhecimento de Abraão dessa bênção e uma resposta dele ao Deus abençoador, por meio de um sacerdote mediador. Esta é a base de toda a teologia do culto. Primeiro, ação poderosa e graciosa de Deus. Então, resposta adoradora do ser humano, encaminhada a Deus por um mediador, sumo sacerdote, consagrando a vida e os bens humanos a Deus. Eu quero também destacar, no final desta aula, 5 características deste rei, sacerdote Melquisedeque, para iluminar ainda mais o nosso entendimento. A primeira característica desse rei sacerdote, a elevada posição de Melquisedeque. Ele é chamado de sacerdote do Altíssimo. Não herdou este status de sua família, nem foi nomeado por algum homem. Recebeu o sacerdócio das próprias mãos do Altíssimo e em seu nome exerceu. Segundo ponto, a destacada autoridade de Melquisedeque. Ele abençoou Abraão. Era maior do que Abraão, o pai da nação de Israel e o pai de todos os crentes. Logo, Melquisedeque, que precedeu o sacerdócio levítico, era superior ao sacerdócio levítico, uma vez que Levi era bisneto de Abraão, e Abraão era maior que Levi. Terceira característica, a dupla função de Melquisedeque. Era rei e sacerdote, rei de justiça e rei da paz. Somente nele e em Cristo justiça e paz ficam juntas. Nenhum sacerdote da ordem levítica ocupou a função de rei, e nenhum rei de Israel exerceu o ministério sacerdotal. O trono e o altar no sistema do Antigo Testamento eram separados, sacerdote para sempre e rei de justiça e paz. Esse é Melquisedeque. Justiça e paz caminham de mãos dadas na história da redenção. Em Cristo nós vemos a aparência do esperado rei eterno prometido na linhagem de Davi, sobre quem a justiça e a paz é abundante. Jesus é o príncipe da paz. Quarto ponto, a singularidade de Melquisedeque. Ele aparece sem falar de onde veio e vai embora sem deixar rastro. Era um homem de verdade e um sacerdote de verdade. Ele é um retrato do Senhor Jesus, Filho eterno de Deus. Melquisedeque é simplesmente figura do Filho de Deus, que não herdou seu sacerdócio, porque tem direito, e nem possui um sucessor, porque é sacerdote para sempre. Neste sentido, Melquisedeque não tinha princípio de dias e nem fim de existência. Isto apontava positivamente para Cristo, seu antítipo, e não para ele mesmo. Somente Cristo não tem começo e fim. Só Cristo é eterno. Quinto e último ponto, a perpetuidade do sacerdócio de Melquisedeque. O seu sacerdócio permanece para sempre. Isso significa que, por ser um tipo de Cristo, permanece para sempre em Cristo. Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na próxima aula, nós continuaremos aprofundando o assunto, falando da superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, se assim Deus permitir. Mas por hoje, queridos, encerramos a nossa aula. Vamos às nossas considerações finais. Considerações finais. A bênção de Deus a Abraão foi o privilégio de ser reconciliado com Deus, de andar com Deus neste mundo e de viver eternamente com Deus no céu e no reino consumado. O rei sacerdócio do Altíssimo foi até Abraão, restaurou as forças de Abraão com pão e vinho, ministrou palavra profética abençoadora a Abraão. Pelo fato dos judeus rejeitarem a Cristo, não o aceitavam como sacerdote,
Então o autor argumenta em outras palavras: qual a razão de vocês não aceitarem a Cristo como sacerdote, se Abraão, considerado tão grande por vocês, aceitou Melquisedeque como sacerdote, não sendo ele da tribo de Levi? É do conhecimento de todos que os sacerdotes tinham de ser da tribo de Levi, mas que Cristo pertencia à tribo de Judá. Salmos 110, versículo 4, nos ensina que o Messias seria um sacerdote devidamente nomeado, de acordo com a classificação de Melquisedeque. Os judeus eram muito rigorosos no registro e preservação de suas genealogias, especialmente com referência aos sacerdotes. Ninguém podia servir ao sacerdote a menos que pertencesse à família de Arão, da tribo de Levi. Por essa razão, todo judeu, e especialmente os sacerdotes, guardavam minuciosamente todos os registros genealógicos. Assim, no Antigo Testamento, as genealogias se revestem de grande importância, particularmente no caso dos sacerdotes. Melquisedeque é apresentado como sacerdote por seu próprio direito, e não por motivo de descendência física. Semelhantemente, não são mencionados nem seu nascimento, nem sua morte. Nada é dito a respeito de seu sucessor. Em tudo isso é feito pelo próprio silêncio das Escrituras, para parecer-se ao Filho de Deus. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, agradecemos por mais este estudo. Ajuda-nos a compreender plenamente os efeitos de Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Que através dessa verdade as nossas vidas possam ser fortalecidas, nossa comunhão contigo possa estabelecer com entendimento e convicção de fé. E ao entrarmos na tua presença, Senhor, tenhamos sempre a confiança de alcançarmos misericórdia e graça em nossas dificuldades, na certeza de sermos ajudados, pois o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está intercedendo por nós junto ao Pai. Desde já nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos neste momento, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.